GVG Mal, a sua melhor opção em jogos multiplataformas. Utilize o código DG3. Ou se você quiser comprar o Windows por menos de R$50, utilize o código DG20. Fala galera do Geek, eu sou o Godcos, você tá no Detonando Geek, o primeiro, maior e melhor canal de tecnologia pra games de todo o YouTube. Viu na vinheta no thumb meio óbvio, é claro, é lógico, já ouviu falando que nós vamos falar hoje de Death Stranding, novo exclusivo do PlayStation 4 que foi anunciado lá na E3 de 2016 e de lá pra cá foi um mistério completo e absoluto, foi finalmente revelado ao mundo na data de hoje, quarta-feira. Aliás, ele começou o murmurinho ontem quando a PlayStation colocou uma live com o título Death Stranding amanhã em suas mãos, onde tinha só mãozinhas e tal. Hoje foi revelado um novo trailer com gameplays, mais elementos do game e também data de lançamento para novembro de 2019, ou seja, entra nessa geração, uma dúvida que muitas pessoas tinham. E outra coisa também é que já tem pré-venda disponível. Aqui na PSN Brasil, o jogo tá saindo 249 pau, um investimento razoavelmente alto para um game, e é por isso que é importante você focar em todos os detalhes, e a gente vai iniciar essa jornada com Death Stranding agora, mostrando elementos técnicos que nós identificamos do trailer que foi disponibilizado hoje. Like, se inscreve no canal, compartilha essa informação que você já viu que é foda. Primeiro de tudo, essa análise se baseia principalmente em aspectos visuais. Medições mais específicas como resolução, FPS, não é possível trazer devido que é um trailer. Existe uma taxa de compactação no YouTube que denigre graficamente o game em comparação a um render real. Então fique ligado que isso é um trailer, inclusive um trailer de um trabalho ainda em andamento. Se liga nisso pra você entender tudinho que a gente vai falar pra você agora. E vamos começar por essa parte, já que a gente não consegue especificar, mas a gente pode aí tentar fazer uma previsão em relação a FPS e resolução. No caso do FPS, pela qualidade gráfica e pelo estilo do jogo apresentado no trailer, que é muita qualidade gráfica que foi colocado, a gente já estimula sim que vai rodar a 30 FPS, não deverá chegar a 60 quadros por segundo esse jogo. No quesito resolução, deve rodar a 1080p no PS4 Fat e Slim e no PlayStation 4 Pro numa resolução máxima de 3200 por 1800. Isso baseando em outros exclusivos da própria PlayStation que utilizam um peso gráfico forte. Ou seja, o jogo deve sim utilizar a técnica checkboard e não deve chegar no 4K nativo. Bom, já que a gente falou do gráfico, vamos começar pelo elemento das cinematics, principalmente no Movie Capture. Death Stranding é um jogo com orçamento muito alto e ele utilizou um elenco extremamente famoso aí de séries e filmes. Ou seja, o Movie Capture foi precisamente uma escolha talvez de Hideo Kojima para acrescentar aquele impacto visual. Então os Movie Captures de todos os atores, principalmente nas cinematics, e eu falo cinematics porque hoje em dia o Movie Capture trabalha principalmente para isso, porque no gameplay a gente tem aquela queda assim em relação à qualidade do cinematic. Então sim, a parte de enredo que será contada através de cinematics do jogo devem ser bem ricas e bonitas em relação ao Movie Capture, com destaque às expressões, porque não é apenas capturar a imagem do ator, e sim as expressões. Outro detalhe que você pode ver aí fielmente é essa qualidade desse dente aí no escuro, a expressão de susto, de espanto do ator. Em vários locais a gente verificou que existe uma expressão bem vívida e bem realista. O jogo também vai utilizar, é óbvio, é claro, lógico, como você viu, o gráfico fotorrealismo, junto com essas expressões muito bem implementadas através das animações dos modelos gráficos retirados dos atores, qualificando o jogo como um dos melhores movie captures, pelo menos pelo trailer que nós já vimos até agora. Talvez aí equilibrado na balança com Detroit, que retém um excelente movie capture também. Um ponto que pode desagradar, porque eu achei que talvez foi colocado em excesso, talvez seja por conta do trailer, para que ele seja mais cinematográfico,
gráfico e a pessoa tenha mais imersão, né, durante o trailer, mas é o Blur Motion. Pode verificar no gameplay que ele faz aí o contorno exato, simulando uma lente, e a movimentação embaça bastante nas laterais. E isso não acontece apenas durante o gameplay. O Blur Motion também é empregado de uma forma bem energética e bem forte também nos cinematics. Perceba aí dentro desse print, onde tem os dois atores nas laterais bem mais embaçados que o foco principal. É óbvio, é claro, lógico que isso também pode ser uma escolha artística e também pode ser uma escolha mais cinematográfica por conta do trailer. E também a gente sabe que os efeitos de Blur Motion, eles são opcionais durante um gameplay. Então, se isso for um problema, talvez a solução seja desativar. Esperamos que tenha essa opção. Agora vamos para um ponto mais importante dentro dessa análise desse trailer, que é a parte da iluminação. É óbvio, é claro, lógico que a gente não pode especificar que o jogo inteiro está assim, mas todas as cenas que eu verifiquei nesse trailer usam iluminação estática, não usam iluminação dinâmica. Aparentemente, Hideo Kojima não entrou na moda da iluminação global e quis fazer a iluminação ponto a ponto de forma manual. É bem possível que isso tenha dois aspectos para essa tomada de decisão. A primeira é do ponto de vista artístico e a segunda é óbvio, é claro, lógico, pelo detalhamento gráfico desse jogo e a proposta dele de ambientações que não são poucas. A gente pode entender também que é para uma economia de performance dentro da plataforma PlayStation. Pontos que você pode identificar a iluminação, por exemplo, nessa cena que ele tá aí na Casa Branca, que é uma ambientação fechada. Perceba que tem raios de luz muito fortes entrando pela janela, só que eles não se espalham tanto. Isso fez uma atmosfera bem mais escura, mais do que talvez realisticamente seria, porque a quantidade de luz é muito maior do que a quantidade de sombra que tá lá. Então provavelmente essa quantidade de luz numa iluminação global espalharia demais. Portanto, pode ter sido uma decisão artística. Mas a gente passando agora para essa outra cena, onde ele tá descendo a montanha com material de alpinismo, você verifica que existem pontos de luz específicos dentro de um ambiente maior, fora de um ambiente controlado. Dessa forma, a gente pode também estabelecer que essa decisão não é só artística, mas também uma decisão de performance. E falando em ambientes, tanto interno e externo, mais externos, que foi mostrado no trailer em si, são muito bem trabalhados. Principalmente aí o ponto de destaque é a vegetação, com a movimentação muito fluida e também uma vegetação alta a qual ele pode se esconder. Um ponto baixo em relação à vegetação é que ela não aparenta colisão com o personagem quando ele se movimenta dentro dela. Ou seja, ela é uma vegetação bem viva do ponto de vista movimentação e também bem viva do ponto de vista gráfico. Ela é bem bonita e separada, não é aquela vegetação junta, mas ela não tem colisão com o personagem, que tira um pouco do realismo. A ambientação também nos traz algo que o jogo pode apresentar quando for entregue por inteiro pra gente. Então, baseado nas imagens que nós tivemos, nós pudemos perceber que sim, existem ambientações de larga escala, como por exemplo as ambientações externas, mas é que elas sempre são fechadas por fog e montanhas, ou seja, o campo de visão nunca é muito vasto em Death Stranding. Isso provavelmente seja por conta da qualidade gráfica nos detalhes de objetos do jogo, ou seja, ele tira a visão longínqua do player para colocar menos objetos na tela, mas os objetos mais próximos de maior qualidade. Mas isso, é claro, é óbvio, é lógico, tem que esperar o jogo final para realmente bater o martelo. Já que a gente tá nesse ponto, vamos falar da parte do NPC, que atacam violentamente, eles rastreiam e correm atrás do personagem principal, e nesse exato ponto você vê que eles formam uma estratégia cercando, ou seja, nós teremos provavelmente NPCs bem inteligentes do ponto de vista de desafio. Agora, evoluindo já na porradaria, quando ele começa a bater no NPC, aparenta ser uma mecânica mais travada, talvez seja porque ele não estava com armamento, ele estava utilizando o que ele tinha na mão, por exemplo, a mala, para atacar. Aliás, a parte de NPC, se você quiser entender direitinho, eu fiz um vídeo ontem explicando tudo que é inteligência artificial e caiu como uma luva nessa triangulação de estratégia desses 3 NPCs de Death Stranding. Dá uma assistida depois no vídeo que nós fizemos ontem, o link tá na descrição que você vai entender melhor a parte de inteligência artificial. Esse ponto eu vou mostrar, mas ainda tá aberto a discussão, não é um ponto que eu consigo provar intrinsecamente por conta da baixa qualidade dos vídeos do YouTube quando ele encoda, né?
Mas a gente pode perceber que ele usa um sistema de temporal anti-aliasing muito efetivo, muito provável, pelo que a gente está vendo aí, 16x. Essa ainda é uma reanálise que deve ser feita, mas tudo indica sim que ele usa um temporal anti-aliasing nos contornos, porque ele tem uma precisão de arredondamento muito boa no gameplay. Outros pontos que nós temos é alguma diferença entre todo o conjunto do modelo 3D, por exemplo, nessa imagem, em alguns momentos parece que é discrepante. Enquanto o rosto tem uma clareza muito boa e bonita em relação à paisagem, a gente observa que o tênis dele aparenta ser um modelo 3D bem básico, bem diferente da qualidade do rosto. Propriamente a gente não pode falar se isso vai se apresentar durante o game todo ou se isso é por conta que o jogo ainda está em desenvolvimento, tá ok? Agora, por último, mas não menos importante, foi uma coisa que eu quis trazer a vocês, porque primeiramente eu identifiquei como uma diminuição de texturas para ganhar performance, mas logo depois eu descobri que eu estava errado. E do que eu estou falando? As texturas dos modelos 3D, principalmente das cinematics. Observa como as figuras masculinas têm detalhes de texturas muito mais realistas. Muito mais realistas que eu digo, eles aparentam rugas, poros, ou seja, é muito mais forte o realismo do lado masculino. Quando a gente passa pro lado dos personagens femininos, a gente verifica que é bem mais liso. E como eu pude observar que eles atuam na mesma cena, não é uma escolha de performance, provavelmente é uma escolha artística. Talvez Hideo Kojima quis simbolizar que a pele da mulher é diferente, é mais delicada, é mais macia, não quis colocar ruga nelas, enfim. Então provavelmente é uma escolha artística e não tem nada a ver com a técnica isso aí. São apenas 8 minutos de trailer, mas já deu pra gente verificar bastante coisa. E você, o que você enxergou em Death Stranding? Você gostou? Você não gostou? Diz aí pra gente, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação. Qualquer novidade técnica que nós tivermos do jogo, traremos aqui pra você. Eu sou o Gotkos e até a próxima.